Olá, queridos alunos, bem-vindos à nossa terceira aula. Meu nome é Emanuela Mesquita e estarei com vocês trabalhando a disciplina de Introdução ao Agronegócio. Espero que possamos desenvolver um excelente trabalho, buscando sempre construir melhor o nosso conhecimento juntos. Sendo assim, teremos atividades com o intuito de fixar o conteúdo assimilado, em especial as atividades práticas e os fóruns de discussão. Peço que estejam com papel e caneta em mãos para anotarem as dúvidas que surgirem ao longo de nossa aula, e vocês poderão postá-las em nosso fórum Tira Dúvidas. Lembrando que vocês têm à disposição material didático e complementar na sala virtual. Vamos dar início à nossa aula? Nessa terceira aula, continuaremos a falar das características do setor agroindustrial, continuando o segmento dentro da porteira. Nesta aula aprenderemos o que são coeficientes técnicos e qual a sua aplicação no agronegócio. Ainda abordaremos sobre os coeficientes técnicos aplicados à produção agrícola e a importância que eles têm para melhorar o empreendimento agrícola. Coeficientes técnicos são valores numéricos que expressam e medem o grau de eficiência de determinada atividade econômica. Isso pode ser feito de forma total ou parcial, o que possibilita comparar a evolução do empreendimento em seus vários momentos, como na safra ou entre safra, por exemplo, ou no tempo, quando comparamos, por exemplo, a rentabilidade do rebanho de um ano com outro ano. Cada coeficiente é importante em sua individualidade, porém é preciso visualizá-los de forma ampla e completa, pois é o seu conjunto que irá determinar o grau técnico e rentável do empreendimento agrícola ou pecuário. Vale lembrar que o agronegócio é uma atividade econômica e tem por finalidade o lucro. Por isso, os coeficientes são usados para medir e auxiliar no alcance dessa finalidade maior. Mas para alcançá-la é preciso aumentar os lucros, diminuir os custos de produção, ser competitivo no mercado e satisfazer os empresários e consumidores. Aumentar os lucros ou maximizar a lucratividade nada mais é do que conseguir o maior lucro possível, utilizando os recursos disponíveis e com os menores custos. Esse objetivo é alcançado basicamente de duas maneiras. A primeira seria aumentando a receita bruta. Entendemos que receita bruta é o total arrecadado pelo produtor sem descontar os custos com a produção. Então, uma das maneiras de conseguir maior lucro é aumentar a receita bruta através da elevação do preço dos produtos, mantendo os custos de produção no mesmo valor. A segunda forma seria diminuir o custo de produção dos produtos, o que é uma tarefa mais árdua, porque é preciso abaixar o valor do quanto é gasto para produzir, mas ao mesmo tempo é preciso manter sua qualidade ou mesmo aumentá-la. É comum, quando se fala em diminuição dos gastos de produção, pensar em cortar os gastos desnecessários. Mas essa técnica tem um limite, porque quando se identifica e corta um gasto que era desnecessário, acabam as possibilidades de diminuição de custos. A melhor forma de reduzir o valor da produção é buscando melhorar a eficiência do processo de produção. Isso acontece quando o pecuarista treina sua mão de obra para utilizar os insumos de modo correto e sem desperdícios. Ocorre quando os insumos e demais fatores da produção são adquiridos por um preço mais baixo e quando se minimiza as perdas de produção com estocagem e transporte correto, por exemplo. É importante saber que a competitividade dos produtos no mercado está relacionada com a qualidade e preço do produto ofertado. Muitas vezes é preciso que o produtor se mantenha no mercado, mesmo que com pequenas margens de lucro, pois o mercado pode estar em baixa devido a uma crise econômica, ou a uma safra muito grande que gerou uma enorme quantidade de produtos no mercado e fez o preço cair. Porém, quando o preço voltar a subir, o produtor vai recuperar seus lucros. A satisfação do consumidor e dos empresários está relacionada com a manutenção do produtor no mercado. Os grandes empresários agroindustriais têm interesse em manter no mercado produtos de qualidade para poderem ter mais lucros. Com isso, o produtor que vende seus produtos para aquele empresário tem de produzir segundo as especificações do seu comprador. Assim como o produtor que vende seus produtos diretamente para o consumidor final precisa produzir com a qualidade exigida por essas pessoas e com o preço que elas estão dispostas a pagar. Vamos estudar agora os principais coeficientes usados para medir a atividade agrícola. Os principais coeficientes usados para medir a atividade agrícola são produtividade da cultura, rentabilidade dos fatores de produção, ciclo vegetativo das culturas, qualidade da produção,
quantidade de insumos utilizados, entre outros coeficientes típicos da atividade agrícola. Vamos falar um pouco sobre cada um. Assim como nos coeficientes gerais, a produtividade é medida através da quantidade de produção dividida pelo tempo necessário para consegui-la. Por exemplo, quantos quilos de soja são colhidos por hectare de plantação? A rentabilidade dos fatores de produção é a relação produtiva de determinado insumo utilizado na produção com quanto ele rende de fato. Como exemplos, podemos citar a quantidade de gesso necessário para cobrir a deficiência de 1 hectare de solo. O ciclo vegetativo das plantações, como já estudamos anteriormente, é o tempo que determinada cultura leva desde a germinação das sementes até o momento da colheita. Conhecer esse período é muito importante para que o produtor calcule quando serão necessárias utilizar as máquinas que realizarão as colheitas e também auxilia a definir quando acontecerá a comercialização dos produtos para os consumidores. O ciclo vegetativo varia de cultura para cultura, e esse ciclo é o responsável pelos períodos de safra e entre-safra. Outro coeficiente importante que é avaliado é a qualidade do produto, que depende da tecnologia utilizada na sua produção e também tem relação direta com a exigência do mercado consumidor. Hoje existem medidores de qualidade como os fornecidos pelo Ministério da Agricultura, mas o principal catálogo de qualidade ainda é o mercado consumidor. Também é importante saber quanto de insumo é necessário para produzir determinada quantidade de produto, ou quanto de insumo será preciso para corrigir e adubar 1 hectare de solo. O que todos os produtores buscam é a aplicação do mínimo de insumos possível para a produção de certa quantidade de produto. Essa busca na aplicação mínima de insumos tem uma explicação lógica. Se o agricultor gasta menos com insumos, ele diminui o custo de produção de sua lavoura e aumenta seus lucros. Bom, conhecidos alguns dos coeficientes técnicos agrícolas, vamos falar um pouco agora dos coeficientes técnicos pecuários. Na agropecuária, existe o fato de que cada coeficiente varia primeiramente com o tipo de atividade que é produzida, bovina ou suína, por exemplo, e varia também com o tipo de sistema que está ligado à criação, a tecnologia e o manejo utilizado. Por esse motivo, estudaremos separadamente os coeficientes relacionados a cada atividade pecuária. Na bovinocultura de corte, temos coeficiente técnico o tempo necessário para o abate, rendimento da carcaça, velocidade de ganho de peso, relação produtor-matrizes, índice de fecundação, taxa de natalidade e mortalidade, qualidade das crias e capacidade de suporte. Falaremos um pouco sobre cada um deles. O tempo necessário para o abate é o tempo mínimo que o produtor precisa esperar e cuidar do boi para que ele possa ser abatido e vendido. O rendimento da carcaça diz respeito à porcentagem de carne que será aproveitada da carcaça do animal, isso quando houver valor econômico. A velocidade de ganho de peso se mede quanto tempo o animal leva para engordar. A relação produtor-matrizes diz respeito à quantidade de machos reprodutores necessários para certa quantidade de fêmeas. O índice de fecundação está ligado ao tipo de reprodução que ocorre na fazenda, e nada mais é que o percentual de vacas prenhas, seja pelo método de reprodução natural, seja por inseminação artificial. A taxa de natalidade é a quantidade de bezerros que nascem em relação ao número total de fêmeas em determinado período de tempo. Em sentido contrário, a taxa de mortalidade é o número de animais mortos por qualquer problema. A qualidade das crias diz respeito à saúde e às características que tem o bezerro quando ele nasce. Analisa-se a qualidade de uma cria principalmente pelas características da raça a que pertence, pela ausência de defeitos físicos e pelo peso com que nasce o bezerro. E a capacidade de suporte é um dos índices mais utilizados nos sistemas de criação extensivos. Esse índice mede quantos animais uma determinada área de pastagem é capaz de sustentar e por quanto tempo. E quais são os coeficientes técnicos mais utilizados na bovinocultura de leite? Os coeficientes na bovinocultura de leite são: período de lactação, é o tempo em que a vaca permanece produzindo leite; coeficiente de conversão alimentar, é um coeficiente de difícil cálculo e pouca utilização.
Ele mede a relação entre a quantidade de alimento ingerido e a quantidade de leite produzido pelo rebanho. Ele é mais utilizado no sistema de criação intensiva, pois nesse sistema os animais se alimentam basicamente de ração e esse fato é um dos principais custos da produção. O teor de gordura é um coeficiente mais ligado à qualidade do leite produzido. Todo leite tem gordura, o que varia é sua porcentagem. E vida útil dos animais. É um coeficiente muito importante na pecuária leiteira. Ele está relacionado ao tempo que o animal serve para ficar no rebanho como produtor de leite. Quanto aos coeficientes técnicos usados na suinocultura, eles são praticamente os mesmos usados na bovinocultura. A base dos conceitos é a mesma, porém os valores são bastante diferentes. O tempo necessário para o abate, por exemplo, é menor, cerca de 165 dias. O rendimento da carcaça na suinocultura é muito mais elevado do que na bovinocultura. Aqui alguns autores afirmam que o aproveitamento da carcaça dos suínos chega perto de 80% de seu peso. A taxa de fecundação na suinocultura é bastante alta e o período em que as porcas ficam no cio é constante. Isso acarreta uma elevada taxa de fecundidade e, consequentemente, alta taxa de natalidade, em torno de 12 leitões por parto. Continuando com os estudos dos coeficientes técnicos aplicados à produção pecuária, falaremos agora dos coeficientes aplicados à avicultura. Trataremos aqui da avicultura mais especializada, aquela feita em granjas maiores e com mais recursos e tecnologia. A avicultura tem praticamente dois ramos, a avicultura de postura de ovos e a avicultura de corte. Quanto à avicultura de postura, ela tem por objetivo a produção de ovos que se destinam basicamente para o consumo humano, ovos comerciais e a produção de ovos para incubadoras, para a produção de pintos. Cada tipo de produção exige uma tecnologia e infraestrutura própria. Sobre a produção de ovos para incubadora, as granjas que trabalham com esse objetivo normalmente têm pacotes tecnológicos e infraestruturais voltados para esse fim. As granjas têm alto índice de controle sobre os animais, como o monitoramento da produção de cada animal, já que se trata de matrizes. Também ocorrem cuidados especiais, como, por exemplo, o controle de entrada e saída de pessoas nas construções onde estão as matrizes, assim como a quantidade de ruídos e a claridade do local onde ficam as aves. É preciso muito cuidado e rigor quando se trata de avicultura. Vamos conhecer os índices utilizados na avicultura de postura. O índice de postura indica a quantidade de ovos produzidos por uma matriz durante certo tempo. O comum é que a proporção seja de quantidade de ovos colocados pelo período de um ano. A porcentagem de eclosão de ovos demonstra quantos ovos eclodem ou quantos pintos nascem após o período de incubação. A taxa de ocupação diz respeito à quantidade de animais por área ocupada. Isso mede quantos animais é possível colocar em determinado espaço. Quanto maior a taxa de ocupação, melhor será para o criador. Porém, a taxa de ocupação sofre certas limitações, pois é preciso que não prejudique os animais. O consumo de ração também é um coeficiente importante, pois a alimentação dos animais é feita basicamente com ração. Logo, o custo com a alimentação é um valor significativo no total do custo de produção. Assim, é preciso saber quantos quilos de ração o animal precisa ingerir para produzir determinada quantidade de ovos. Também é preciso destacar o tempo de vida útil das matrizes, ou seja, o tempo em que o animal tem o melhor desempenho de postura. Falaremos agora da avicultura de corte. No Brasil, essa atividade atingiu altos níveis de especialização. A concorrência é extremamente alta e por isso é necessário um sistema de criação altamente intensivo. Isso implica grandes investimentos, tecnologia de ponta, boa gestão, alto índice de produção e baixo custo, e mercados pré-determinados. O ganho por unidade de animal é pequeno, por esse motivo o criador precisa de uma elevada produção, já que seu lucro está na quantidade da venda. Vamos conhecer os índices utilizados na avicultura de corte. Um desses coeficientes é a conversão alimentar. Ele mede a quantidade de ração consumida em proporção ao peso ganho pelo animal. É talvez o coeficiente mais importante na avicultura de corte, pois o custo com ração é o principal gerador do custo final de produção. A lotação ou índice de ocupação é a quantidade de animais em determinada área de criação. É lógico pensar que quanto maior o número de animais por metro quadrado, melhor para o criador. Porém, o criador precisa estar atento a esse número para não prejudicar os animais. Outro índice importante é o de mortalidade na criação.
Ele está relacionado ao índice de ocupação, à qualidade sanitária e aos cuidados com os animais. É lógico que quanto menor o índice de mortalidade, maior será a eficiência da granja e o lucro do pecuarista. A precocidade das aves está relacionada ao tempo mínimo necessário para que um frango atinja o peso mínimo para o abate. Quanto maior a taxa de precocidade, melhor para o criador. Por fim, o tempo de vida útil das matrizes, que mede o tempo em que o animal produz ovos de qualidade e em grande quantidade, gerando lucro. Uma grande preocupação dos pecuaristas que trabalham com avicultura de corte é diminuir o tempo em que o frango precisa para atingir o peso mínimo para o abate. Claro que esse fato depende muito da taxa de conversão alimentar, da qualidade da carne do frango e do peso mínimo necessário. O tempo de precocidade tem um valor médio no Brasil de 43 dias para que o frango possa ser abatido. Bom, continuando nossa aula, falaremos agora sobre a organização do segmento agropecuário. De modo geral, predomina nos segmentos agropecuários certa desorganização. Isso se deve principalmente a alguns fatores, como o grande número de produtores rurais, em sua maioria pequenos produtores, distribuídos em grandes espaços muito distantes uns dos outros. Assim, falta uma organização representativa forte para que eles possam impor seus preços no mercado. Quanto à representação política do setor agropecuário, ela divide-se na representação dos trabalhadores rurais e dos empregadores rurais. Na maioria dos casos, os donos das propriedades produtivas. As duas classes têm por base seus respectivos sindicatos locais ou regionais, com sede nos municípios. A organização que de fato funciona no segmento dentro da porteira fica a cargo dos próprios produtores em sua individualidade. Ocorre que vários produtores se unem para formar cooperativas locais. Essas associações são de fato vantajosas para o produtor, principalmente pelas seguintes características. As cooperativas estão mais perto do agropecuarista, tanto de maneira física como na representação de seus interesses. A adoção de tecnologia também provocou alterações na organização do agronegócio. E o empresário rural não tem alternativa a não ser se adaptar. Podemos citar muitos exemplos de novas tecnologias que são indispensáveis ao sucesso do empreendimento rural, como, por exemplo, a tecnologia química presente nos herbicidas, inseticidas, produtos veterinários, entre outros. A tecnologia genética nos vegetais, cujo grande exemplo são as sementes transgênicas. A tecnologia genética animal representa em grande parte pela seleção do sêmen dos animais e pela inseminação artificial. A bioquímica é responsável pelas vacinas, a mecanização da produção, com as máquinas que auxiliam no preparo do solo, plantio, colheita, o bom manejo e a evolução da gestão das propriedades. Com o uso da tecnologia, surge a ideia de economia de escala no agronegócio, que está ligada à adequação de determinada tecnologia ao empreendimento do produtor. É, na verdade, um conceito bem simples, que se relaciona com a necessidade do produtor em utilizar certa tecnologia ou não. Vamos para um exemplo prático para melhor compreender a economia de escala. Um produtor tem uma lavoura de feijão e, para realizar a colheita, ele pensa em adquirir uma colheitadeira moderna, que, segundo o fabricante, é capaz de realizar o trabalho de 80 trabalhadores. Porém, a propriedade em questão é de porte médio, e o produtor, na sua última colheita, precisou apenas de 45 trabalhadores para realizar todo o trabalho. Assim, a aquisição dessa colheitadeira aumentaria os custos de produção e, sem dúvida, não traria o retorno proporcional ao investimento para o produtor, não sendo, portanto, necessária. É preciso que a tecnologia que se pretende adotar seja adequada às características locais e culturais. É normal que cada tecnologia seja voltada para uma determinada região. Com um exemplo prático, também fica mais fácil de enxergar essa adequação local e cultural. Um determinado empreendedor planeja realizar uma grande plantação de trigo. Para isso, ele adquire as sementes de uma renomada empresa, provavelmente a tecnologia mais avançada em questão de sementes. Porém, a propriedade fica em pleno sertão. É muito provável que a plantação fracasse, apesar da alta tecnologia das sementes. Como a cultura de trigo é própria para climas temperados, mais amenos, uma produção de trigo num clima quase semiárido irá fracassar, mesmo que utilize tecnologia de ponta. Outro ponto importante para que se alcance o sucesso da produção é a necessidade de prever a viabilidade econômica de um empreendimento, fazer acompanhamento diário da produção e treinamento da mão de obra. A análise da viabilidade econômica e financeira
está relacionada à comparação entre os custos da atividade e os lucros obtidos. Nenhum produtor ou empreendedor vai se arriscar a ingressar em um determinado ramo de produção agropecuária, ou seja, vai ingressar no agronegócio para ter prejuízos ou para não ter os lucros planejados. A análise é, de fato, a comparação entre a previsão de custos e a previsão de lucros. Já o acompanhamento dos resultados e custos está ligado à área de gestão e de administração do empreendimento. A gestão do agronegócio precisa ser diária, porque a produção agropecuária é contínua. A evolução da lavoura é a cada dia, assim como o ganho de peso do gado na pecuária é diária. Logo, o acompanhamento da produção precisa ser diário. Falando em investimentos e gastos com a produção, muitas vezes os agropecuaristas se unem para adquirir produtos que podem ter uso comum, objetivando assim reduzir os custos de produção. É mais comum que sejam adquiridas máquinas, as quais ficam pertencendo a todos os produtores, mas também existe a possibilidade da união de produtores para adquirir insumos, como fertilizantes, por exemplo. Desse modo, a compra seria de uma quantidade maior e os produtores podem negociar um preço melhor com o fornecedor. A aquisição de tecnologia também pode contribuir com a redução de custos. Porém, é preciso que, junto com a tecnologia, o empreendedor adquira também a mão de obra capaz de utilizá-la. A aquisição de tecnologia de ponta não faz nenhum sentido se ela não é aplicada à produção. Além da mão de obra que realiza a produção diretamente, também é preciso que os administradores e os gestores do empreendimento agropecuário estejam em constante treinamento e especialização. Até porque é o gestor que vai coordenar todo o processo produtivo. E para isso, é preciso que ele tenha conhecimento de como ocorre todo o ciclo de produção. Também é preciso destacar que a boa gestão é um fator estratégico em qualquer empreendimento. A elaboração de estratégias para elevar o preço dos produtos, a busca pelos compradores da produção, as transações econômicas realizadas, tudo isso é feito pelos administradores e essas atividades também exigem treinamento. A utilização de novas tecnologias na produção tem que ser aprovada pelo consumidor final. Mas por quê? Porque é a ele que o produtor quer agradar e principalmente porque é o consumidor que pagará pelo produto. De todos os tipos de tecnologia que existem no mercado, cabe ao produtor escolher aquela que o consumidor de seus produtos aceita. No Brasil, essa preocupação não é tão grande porque o consumidor brasileiro, de modo geral, não é tão exigente. No entanto, já existem algumas tecnologias que são questionadas pelos consumidores a nível mundial e também no Brasil. O maior exemplo são os produtos transgênicos. Ainda não se tem estudos completos e suficientes sobre os efeitos colaterais que esses produtos modificados geneticamente podem vir a ter no organismo dos seres humanos após o seu consumo prolongado. Outro problema que temos em relação à aplicação de tecnologia aceita pelo consumidor é o fato de que a maioria das tecnologias que os produtores nacionais usam são provenientes de outros países. Não existe uma produção de tecnologia no Brasil tão grande como em outros países. E também precisamos lembrar que a realidade econômica e a de produção de cada lugar é diferente. Ou seja, uma mesma cultura pode ter vários tipos de manejo. E nem sempre a melhor tecnologia para um lugar será a garantia de sucesso em outro. Esse é um dos motivos que nos faz concluir o seguinte: nem sempre a tecnologia mais avançada é o melhor para determinado empreendimento. A tecnologia mais avançada em criação de gado bovino na China pode se mostrar completamente inútil na criação de bovinos no Brasil. O clima, a cultura e os hábitos da população influenciam no seu modo de consumo e não será a certeza de que a tecnologia empregada na produção daquele produto fará o consumidor optar por ele. Bom, conhecidos os coeficientes técnicos, falaremos agora de como determinar de forma mais técnica os custos da produção agropecuária. Trataremos de conceitos simples, porém importantes para o agronegócio. É preciso que o empreendimento tenha objetivos claros, que possam ser alcançados pelo produtor. Os objetivos podem ser simples, como, por exemplo, a produção de suínos de qualidade. Todo objetivo tem em si uma meta, que normalmente é a obtenção de lucro com a atividade desenvolvida. O meio ou método é a forma como a atividade se desenvolverá para chegar ao objetivo e alcançar a meta do empreendimento. Os projetos agropecuários, sobre os quais já falamos anteriormente, é um tipo de método aplicado à agropecuária.
A previsão de custos diz respeito aos valores que serão necessários para realizar o negócio. É a previsão de todos os gastos que serão realizados na atividade produtiva e qual será a possível rentabilidade daquele investimento. O controle contábil é a própria técnica de contabilizar os gastos diários, semanais e mensais com a produção. Através desse controle é que o gestor e o próprio produtor farão alterações no projeto inicial de produção. A diminuição dos custos de produção é sempre uma finalidade do produtor agropecuário. Sempre que o custo de produção cai, o lucro do produtor aumenta, e não podemos ter nenhuma dúvida que a meta de todo produtor agropecuário é o lucro. Quanto à diminuição dos custos de produção, podemos citar aqui algumas formas mais usuais, que são o máximo aproveitamento dos fatores de produção, como a mão de obra, o solo e os insumos, aproveitamento dos subprodutos e resíduos da atividade produtiva e participação em cooperativas e associações de produtores, entre outros. Precisamos tratar também de como se formam os custos da produção agropecuária. Para isso, é preciso determinar o total do investimento feito, mais o total de capital de giro, para se chegar aos custos fixos e aos custos variáveis. Lembrando que capital de giro significa capital de trabalho, ou seja, é o dinheiro necessário para financiar a continuidade das operações da empresa, como recursos para manter os estoques e recursos para compras de insumos, máquinas, entre outros. Um exemplo de custo fixo seria o pagamento dos funcionários da propriedade ou da agroindústria, e um exemplo de custo variável é a compra de herbicidas, os quais podem ser necessários em um mês e no outro não. Vamos tratar agora de alguns fatores que fazem parte dos custos de produção. Eles são investimento na atividade agropecuária, custeio da produção agropecuária, custos fixos, custos variáveis e custo total. Vamos falar um pouco sobre cada um. Podemos dividir os investimentos na atividade agropecuária em móveis e fixos. Os fixos são os de difícil deslocamento, como as construções, currais e armazéns, por exemplo. Já o investimento móvel são as máquinas e equipamentos. É importante ressaltar que a maioria dos investimentos tem duração prolongada no tempo. Eles não são usados apenas uma vez, como, por exemplo, um armazém. Ele será usado para guardar a produção de muitas safras. O custeio da produção agropecuária é o que de fato foi gasto para produzir aquele produto, o que foi gasto durante todo o ciclo produtivo, seja ele pecuário ou agrícola. Toda a atividade agropecuária é realizada de acordo com o ciclo produtivo, seja ele desde a criação dos animais até o seu abate na pecuária ou desde o preparo do solo até a realização da colheita na agricultura. Os custos fixos são aqueles que existem mesmo que não haja produção. Podemos dividi-los em custos de manutenção de investimentos, que são os valores necessários para manter determinado investimento em perfeitas condições de uso durante todo o ciclo produtivo, como, por exemplo, o custo de manutenção de um trator. E também temos os custos fixos com a administração, que são necessariamente os gastos com a mão de obra fixa da atividade produtiva, funcionários e gestores, por exemplo. Os custos variáveis estão ligados basicamente às etapas de produção. Logo, quando determinada etapa termina, os custos com ela terminam também. Podemos resumir os custos variáveis em aquisição de insumos de todas as qualidades, como produtos veterinários e ração, além do preparo do solo e dos cuidados com a lavoura ou com o rebanho. Já o custo total é a soma de todo e qualquer custo fixo com todo e qualquer custo variável, ou seja, tudo o que se gastou com a produção. E para finalizar a nossa aula de hoje, precisamos esclarecer os conceitos de receita e lucro. A receita se divide em receita bruta e em receita líquida. Receita bruta é o valor total que o produtor consegue juntar com a venda de seus produtos. A receita líquida é a diferença entre a receita bruta e o custo total da produção. O lucro bruto é a diferença entre a receita líquida e os valores dos impostos que tributam sobre a produção e comercialização da atividade agropecuária. E, por fim, o lucro líquido é o resultado da diminuição no lucro bruto dos impostos ainda devidos, como, por exemplo, o imposto de renda. Então, pessoal, nessa aula aprendemos a possibilidade de parceria entre produtores para adquirir determinado insumo,
a necessidade do treinamento dos administradores, a importância do mercado consumidor e a importância para o produtor de conquistar esse mercado. Aprendemos também sobre a gestão dos custos do empreendimento agropecuário. Encerramos aqui os assuntos da nossa terceira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado ao menos um pouco do que vimos hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Precisaremos deste conteúdo para as nossas avaliações. Leiam também o material complementar e atentem-se ao cronograma da disciplina. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula!